Rádio Movimento 87.5. CYW 778, Rádio Movimento FM 87.5, Mairiporã, São Paulo, Brasil. BPL Contabilidade Digital. Desde 2008, focada em micro e pequenas empresas. A BPL Contabilidade Digital atende indústrias, comércios e serviços, prestando serviços contábeis, tributários, departamento de pessoal, societário e terceirização financeira. Com adequadas instalações, equipamentos e softwares de última geração, todos os serviços são executados 100% online, para que você, empresário, possa focar 100% no seu negócio. Informações pelo fone 11 44 19 41 56. Na Confeitaria Coração de Açúcar, você encontra os melhores bolos e doces da região. Tudo é feito de forma artesanal, com muita qualidade, higiene, cuidado e carinho. Bolos de festas, docinhos, bolos caseiros, sobremesas e muito mais para adoçar todas as ocasiões. Faça sua encomenda pelo WhatsApp 11 99943 3899. Atendemos Mairiporã e região. Bateu aquela fome? Hunters Burger Premium. Vem experimentar o melhor hambúrguer da cidade. Quentinho e gostoso, preparado com muito amor. Atendemos na rua Laudemiro Ramos 487. Delivery no fone 9135-87446. Hunters Burger Premium. Uma delícia. Mairiporanense. Chegou na sua região o Mercado da Tá. Um novo jeito de você realizar suas compras de supermercado. Um mercado na palma da sua mão, 100% online, com preços imbatíveis. E para você economizar ainda mais, aproveite os nossos cupons de desconto. Entrego no conforto da sua casa. Chama no Zap, nosso 11 98377 1273. Mercado da Tá. Aqui você compra economizando. Mairiporã e região. Ao precisar solicitar um motorista de aplicativo, chame Jefferson FD, seu motorista particular. Te levo para todos os lugares, sejam trajetos longos ou curtos, para aqueles compromissos agendados ou de última hora. Chame Jefferson FD. Segurança, pontualidade, conforto e qualidade em suas viagens. É comigo mesmo. Atendimento nota 10 e preço justo. Chame Jefferson FD no 11 94501 7675.
Uma ótima noite para você que está sintonizado nos 87,5 FM da Rádio Movimento Mariporã. Eu sou o Ale Moraes e você pode acompanhar esse papo, essa entrevista aqui com o prefeito de Mariporã, o Aladim, dos 87,5 FM, pelo Facebook, pelo aplicativo da Rádio Movimento. Se você ainda não baixou o aplicativo, baixe no seu celular e acompanhe toda a nossa programação, e também pode acompanhar pelo site www.movimentofm.radio.br. Boa noite, prefeito, tudo bem? Boa noite, querido, você tá bem? Boa Tudo noite bem, a todos graças a que Deus. nos escutam da Rádio Movimento. Muito obrigado pelo convite. Então agradecemos aqui mais uma vez o prefeito Aladim conosco aqui na Rádio Movimento. A primeira vez que ele esteve comigo aqui foi no momento mais delicado, que tinha aumentado os casos da pandemia, então era uma entrevista mais para passar as informações para a nossa sociedade das ações que a prefeitura iria tomar. E hoje é uma entrevista mais descontraída, mais, né? Calma, e como nós estamos aqui no horário do programa Show de Bola, que fala de futebol, então eu quero aqui agora saber do prefeito. Prefeito, e o time do coração? É o Corinthians, não? Ah, não é. Não é o Corinthians, Palmeiras? O meu não é. Não é o Palmeiras? Não é, o meu é o tricolor paulista. Puxa vida, olha Na alegria só. e na tristeza é o tricolor. Então nós estamos juntos aí nesse momento difícil que nós passamos aí na última semana, né? Mas tudo bem, faz parte. Faz parte. Não é que São Paulo foi ruim, não. É que só o Palmeiras realmente foi melhor, né? Isso. Vai ter que destacar que o futebol realmente foi bonito do Palmeiras domingo. Eu assisti o jogo inteiro, não sou de assistir jogo, mas aquela final eu assisti. Né? Tem que assistir, né? E até na escola, né? Professor, os alunos sabem que eu sou São Paulino, aí você chega na escola, toda aquela brincadeira e tal, né? Daí eu falei pra eles, saiba de uma coisa, o torcedor, você se vê na hora da derrota, é aí que você vê o verdadeiro torcedor. E isso vale, na verdade, para muitos assuntos aí e para muitas coisas, né? No momento de dificuldade que a gente vai conhecendo e vendo as pessoas, né? Então, prefeito, é uma alegria estar aqui com o senhor. Mais uma vez, a Rádio Movimento abrindo aqui os microfones e sempre estará à disposição e a serviço da cidade de Mariporã e dos munícipes aqui de Mariporã. Então, eu queria que, assim, de início, o senhor fizesse um balanço desses 3 meses iniciais, agora da gestão do senhor. Esse ano, realmente, podendo ver o orçamento, ver as prioridades, né? Tendo ali a oportunidade de colocar e alocar os valores do orçamento que seriam do prefeito Aladim mesmo. Então, eu queria que o senhor fizesse aí nesses 3 primeiros meses, qual o balanço que o senhor faz desse início de ano? Bom, primeiramente, mais uma vez, né, agradecer a todos da Rádio Movimento pela oportunidade de falar, por esse esclarecimento, por essa oportunidade de vir a público explanar a todos de Mariporã aonde está indo o dinheiro dos seus impostos, né? E agradeço pela técnica em falar que o primeiro ano não é o orçamento nosso, é pelo gestor anterior. Ele prevê o que você vai gastar com água, o que você vai gastar com Secretaria de Obras, o que você vai gastar com saúde, o que você vai gastar em cada departamento. E eu passei boa parte do ano passado pedindo autorização para a Câmara para remanejar para cá, remanejar para lá, um ano com pandemia, um ano onde a previsão de orçamento é numa redução de quase 40 milhões de reais. E graças a Deus, com muito empenho, leis de incentivo fiscal, com muita luta junto com a Câmara, muito trabalho junto com empresas, comércios, que nós abrimos 1.073 ano passado entre indústria e comércio, empresas. Nós conseguimos aumentar, ter um superávit em cima do orçamento previsto de 81 milhões de reais. E isso foi o que garantiu, graças a Deus, a continuidade de alguns serviços que praticamente iriam parar se não fossem subsidiados, né? Que é o transporte, que a gente vai falar daqui a pouco, saúde pública com a pandemia, e várias áreas que nós não temos o auxílio do governo federal nem estadual. Simplesmente a gente tem alguns repasses, e isso é importante todos saberem, que a prefeitura municipal de qualquer cidade, ela fica com a menor parte do recolhimento de impostos, né? Você paga 18% de ICMS, mas só vem 4,5% para o município. E o restante você tem o IPTU, que nós temos uma defasagem de 53%,
na captação desse imposto principal da cidade, que eu não considero o principal, eu considero o ICMS o principal, o fator de arrecadação, que é o lucro de venda de empresas. Depois vem o ISS, que é Imposto sobre Serviço, ISS-QN, que são de qualquer natureza, pode ser um pedreiro, pode ser uma obra, pode ser qualquer outra coisa, que com a formalização dos setores e serviços da cidade, a gente conseguiu formalizar comércios, formalizar muitos locais, empreendimentos. Isso melhorou bastante a arrecadação. Tanto é que nós não pedimos em nada para aumentar o valor dos impostos na Câmara, né? O que há anualmente, obrigatoriamente pelo Tribunal de Contas, é o reajuste que acontece devido à inflação, né? Que a somatória, taxa Selic, que o governo federal ordena e o Tribunal de Contas pede que você faça aplicabilidade. Até porque, quando tem reajuste de aposentado, funcionário, qualquer outra situação, ele pede que você faça isso para que você não fique defasado. Então, obrigatoriamente, há essa compensação. Mas nós não fizemos nenhum tipo de aumento, a não ser isso que é obrigatório mesmo pelo Tribunal de Contas. Mas, falando de coisas boas, nós fizemos um orçamento muito diferenciado. Só para o pessoal ter uma ideia, hoje mesmo nós passamos, né, o serviço de abastecimento de água para a Sabesp, que é a quem de dever, para aquele quem de direito, que é a população de Mariporã. E nós chegamos em Mariporã, nós tínhamos um grande problema. Nós sabíamos que havia abastecimento irregular de água para algumas áreas totalmente irregulares. Nós sabemos que havia abastecimento em piscina, em bufês, em algumas coisas que não condiziam com questões sociais. Isso é da prefeitura fornecendo, é isso? É de todo sentido, né? Todo sentido. Algumas coisas que aconteciam, algumas práticas que nós, assim, percebemos que não podia haver de nenhuma maneira. E nisso, nós começamos a criar critérios sociais para isso, né? Se a área estava dentro de uma área, pelo menos com intenção de regularizar, nós sabemos que de 279 loteamentos da nossa cidade, 209 são irregulares, né? Então, você tem 70%, tecnicamente, aí fora de regularização. Mas não é que as pessoas não querem, é que nunca houve governo que se interessasse por isso. Tanto é que nós já estamos na 52ª, ou seja, 52 regularizações fundiárias. São 52 bairros em processo de regularização fundiária. Então, nós criamos esse critério, até avisamos o Ministério Público que estávamos fazendo dessa maneira para ser justo. Atender tudo e todos, ninguém vai conseguir nunca. Isso aí é uma falácia política. Nós temos que atender aquele que precisa. Então, se você atender aquele que precisa, tecnicamente, você resolve o seu problema social e resolve o seu problema também municipal. E nós conseguimos filtrar dentro desse cadastro aqueles que realmente precisavam e passamos isso hoje para a Sabesp. Um custo que nós tínhamos de 3 milhões de reais. Você falou do orçamento. Do ano passado que foi deixado para nós, para gastar com isso 250 mil. Mas qual é o custo disso anual? 3 milhões. É muito aquém do que precisava. Para você ter uma ideia, hoje, graças a Deus, a gente não tem mais esse custo. A responsabilidade passou de volta para saber. Então, agora, a gente pode falar do orçamento que nós planejamos para a cidade. Nós temos uma previsibilidade de mais ou menos 97 projetos ou mais a serem executados esse ano. Entre pavimentações, entre inaugurações de UBS, pequenas obras, pontes, grandes obras como rodoviárias, hospitais que estão sendo feitos, né? Tem 2 hospitais em construção na cidade, né? Muita gente não sabe disso. Tem uma rodoviária sendo construída em Terra Preta. Estamos aguardando os recursos do governo federal e do governo do estado para nós iniciarmos grandes projetos como a rodoviária de Mariporã, Parque Esportivo de Mariporã, Parque Esportivo de Terra Preta e muitas coisas que eu vou falar aqui ao longo. Mas, respondendo a sua pergunta, desculpa ter feito esse preâmbulo tão grande. Fica tranquilo. Só esse ano, para você ter uma ideia, nós já temos 2 ambulâncias e mais uma van de transporte. Por que a gente comemora quando vem uma ambulância para nós? É um custo de 250 mil, mas para nós licitarmos isso, primeiro, você tem que ter o dinheiro, coisa que as prefeituras não desfrutam isso há
só porque eu quero comprar, eu compro. Você tem que ter o dinheiro, você tem que fazer uma licitação, você tem que ter o mais difícil hoje, pós-pandemia, os preços, as pessoas quando fornecem um produto para a prefeitura, quando vão licitar, que elas vão ter uma concorrência com, no mínimo, 3 pessoas e não há máximo para concorrer. Teve licitação de medicamento que teve 32 participantes na prefeitura. O pessoal até achou que era briga na rua lá, mas era a concorrência. Teve 9 ganhadores diferentes para os lotes. E você precisa ter essa anuência de pessoas que vão fornecer um produto por até um ano com aquele mesmo preço e ela tem que ou prestar o serviço por aquele mesmo preço por até um ano. Então, se o cimento, por exemplo, concreto, que a gente compra muito, muita empresa tem medo de vir participar porque ela não consegue fornecer. Você demora para comprar, daqui 9 meses, por exemplo, você vai comprar, é outro preço. Então, o fornecedor está muito assustado. O preço do ferro, o preço do cimento, o preço da bica corrida, da pedra, tudo sobe muito. Ele assusta. Ele assusta. É uma reforma do telhado do Anjo Gabriel. A gente viu que muita gente se assustou, mas a própria tabela CIURB, que é usada dentro da planilha de licitações, ela já está com valor muito alto. Porque o próprio governo estado, governo federal, que usa outra planilha, eles sabem que o custo de uma obra, 30% são impostos. Se você considerar mais 30, 40 de produtos, sobra pouco de lucro para uma empresa. Então, ela tem que realmente garantir isso. Então, por isso que nós comemoramos quando a gente ganha do Estado, que as montadoras estão voltando ontem. Eu vi ontem que Taubaté voltou com a Volkswagen, 800 funcionários ontem. Poxa vida, mais de 2 anos paralisado. Olha a dificuldade que a Volks tinha de fornecer isso. E para comprar a Volks, você vê que as empresas de ônibus não conseguem comprar caminhão. Ônibus. Não consegue comprar. Que custava 380 mil, está 590 mil hoje. Um ônibus, por exemplo, Mercedes, com carroceria Caio, com ar, e não é nem 6 cilindros, são 4 cilindros, para fornecer. E não entrega. Porque a defasagem do mercado já está de 2 a 3 anos. Tratores, roçadeira, a gente teve que fazer 3 licitações para conseguir aparecer alguém para concorrer, para você ter uma ideia. Então, a gente fica muito feliz porque a gente conseguiu de deputados 2 ambulâncias mais uma van para transporte de pacientes. Esse ano, e nós ganhamos. O ano passado também, com algumas emendas parlamentares, a gente conseguiu juntar que desde 2019 existia gente na fila de oftalmologia, otorrino, fila de ortopedia, esperando para passar por uma consulta. E tinha 5.200 pessoas esperando. E dessas 5.200, passou 3.813 pessoas no mutirão de saúde que a gente fez. Pra você ter uma ideia. Olha só quantas pessoas ainda estavam esperando. Quase 70% ainda estavam esperando para poder fazer a consulta. Pra você ter uma ideia. E a gente pegou um ano parado com pandemia. Foi mais ou menos no mês de agosto, outubro, que a gente fez esse mutirão e conseguimos zerar essas filas. Também o mutirão da saúde do homem, que foi o Novembro Azul, também foi um sucesso, né? E os homens quebraram muito tabu com isso. Inauguramos a nova Casa da Mulher, que é um espaço lindo, era onde era a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é um prédio próprio, que, aliás, a gente tem recebido N elogios, inclusive por você agora há pouco, acabei de mencionar aqui, a respeito ali não tive a oportunidade de entrar lá, né, mas... É tudo zero lá, muito recursos próprios a gente usou, né? Tivemos apoio aqui de um deputado também que nos ajudou com a emenda parlamentar lá. Não vou ficar falando aqui para não dar uma conotação e dar ciumeira nos demais, mas um dia eu falei, eu agradeci, mas ficou considerado até mais bonito que clínica propriamente particular, né? E a gente fez o que dá para fazer de melhor, a gente faz. Esse aspecto estético, ele tem muitas pessoas que podem não dar muito valor para isso, mas ele é importante porque a pessoa ela sente a dignidade de estar ali no serviço público e num lugar limpo, num lugar agradável, num lugar que você sente-se bem em entrar. E todo mundo quer ser bem atendido, todo mundo quer entrar num lugar e sentir-se agradável. Puxa vida, né? Se a gente pagando, a gente vai num lugar, às vezes, é bonito, é educado, a gente é bem atendido. Será que no público não dá para ser assim?
Será que não dá? A gente também está pagando, sabe? E é uma das coisas que eu não admito, e eu não tenho medo, eu mando embora mesmo. Eu não tenho medo de funcionário, eu não tenho nada. Graças a Deus, é mínimo os problemas, mínimos. Eu tenho, graças a Deus, muitos elogios a TC, a 99% dos funcionários que a gente tem. Mas a gente preza pelo bom atendimento. Podia ser minha mãe, podia ser minha família, podia ser um amigo meu, e não é bom ser maltratado. Porque muita gente chega ali humilde, mal tem o dinheiro do ônibus, não tem o dinheiro para comer, sabe? E a gente pensou muito nisso. Hoje tem um lanchinho lá para a pessoa que faz ultrassom, para a mulher que faz ultrassom. E partiu isso aí foi a partir da minha esposa, essa iniciativa, inclusive, de fazer a Casa da Mulher, porque era ali na Leonor de Oliveira, próximo ao Camargo e Silva, e é na avenida, passa muito caminhão. E eu pedi para minha esposa ver por que as mulheres ficavam nervosas de estar lá, né? E foi curioso, porque ela chegou lá e ela é mãe, ela é mulher. E nós temos 2 filhos. E aí ela olhou e viu as mães correndo lá para fora para pegar o filho, para não correr para a rua, para a avenida, a outra correndo atrás do filho. Então a gente via que a mãe, ela não ficava nervosa porque ela tinha que esperar. Às vezes, e pode dar algum problema o médico demorar mais com uma paciente do que com a outra. Ficava nervosa com medo do filho ser atropelado, com medo do filho se expor ali na rua, né? Ou de raptar, Deus me livre. E ela teve o olhar de mãe, e ela falou, é isso, eu quero fazer assim, assim, assim. Fomos lá, viabilizamos isso, e criamos um espaço kids lá atrás. Então, está esperando o playground chegar, né? Para poder colocar lá atrás para as crianças. Hoje é um espaço fechado, a criança fica lá, a mãe pode fazer a consulta dela e está tranquila a criança. Então, essa demanda a gente zerou com qualidade, com atendimento, com sala de ginecologia, ultrassom, tudo, ar-condicionado, bancos novos, tudo novo. Convido quem quiser ir lá fazer, não sei se vocês estavam na inauguração, mas dá gosto de ver mesmo lá. Então, essa demanda, graças a Deus, a gente ficou em paz agora. No sábado, nós demos ordem de serviço para o CAPS IJ. A gente chama carinhosamente de Casa do Autista. Eles vão me bater se eu falar, não pode falar Casa do Autista, porque não é Casa do Autista mesmo. Mas com o aspecto autista. Por quê? Porque nós queremos também atender, não é o foco, não é o direcionamento para aquele atendimento. Inclusive, está aqui a Vitória, ela tem um sobrinho que também é autista e sabe disso, e só quem sabe disso é quem tem familiar, né? Temos algumas funcionárias, inclusive lá na saúde, tem a minha própria assessora aqui, a Vitória, que é parceira de longa data, o sobrinho dela tem esse aspecto e nós precisamos entender que a família que tem um membro assim, ela tem uma peculiaridade familiar, né? Ela precisa de uma atenção redobrada para esse familiar. E nós víamos o quê? Que você, determinado tempo, ele ficava na PAI, outro determinado no SEMAD, né? E no outro determinado tempo ele ficava na escola, mas a mãe, ela tinha pouco tempo para que essa criança pudesse conviver com outras crianças assim e pudesse ela também ter o tempo dela e ela pudesse ter interação de verdade, recreação e entretenimento. Então, nós pensamos um local de convivência disso. Inclusive, uma cobrança do Ministério Público há muitos anos e nós, até quando o Ministério Público veio falar conosco, nós falamos, olha, amanhã é ordem de serviço. Elas não acreditaram nisso, porque era uma demanda muito antiga, sabe? E não estavam acreditando e eles ficaram até emocionadas com relação a isso. E nós demos a largada no sábado, previsão de acho que 2, 3 semanas, estar pronto. Tá ficando uma gracinha, não é o ideal ainda que eu quero, não é o local ainda que eu quero. É um passo, né? Mas é o primeiro passo. Eu acho que a gente não pode deixar de fazer. Acertar, errar, faz parte do jogo. Isso é normal. O que não vale é a gente nunca se corromper e nunca deixar de fazer por aquele que mais precisa. Então, a nossa visão com relação a isso, ao CAPS IJ, é de ter um olhar humanizado da gestão, olhando para essas famílias e dizendo para eles, olha, nós não vemos essas crianças, esses jovens, essas pessoas chamadas de excepcionais, né, ou qualquer outro nome, como diferentes. Nós que somos diferentes hoje. Eles não pediram para nascer assim. Então, nós nos incluímos, nós vamos nos culturalizar
ao jeito deles. Nós vamos nos formalizar ao jeito deles. Nós vamos criar um modelo de gestão ao modelo deles. Tanto é que nós criamos a Secretaria de Administração e Pessoa com Deficiência. Eu nem gosto muito desse nome, mas é o nome que é dado também pelo Estado. Mas é assim que é dado e nós vamos fazer isso. Vamos fazer várias inaugurações agora. Academia com como é que chama? Com adaptação, né? Academia adaptada, playground adaptado, chegaram 2 cadeiras anfíbias para PCD, nós temos a casa CAPS IJ, que nós vamos inaugurar, vamos receber também uma van adaptada também, para fazer isso. O senhor, quando o senhor era vereador, eu sempre estava lá nas sessões lá, e eu posso estar enganado, se eu estiver enganado, o senhor pode falar. Teve um projeto que o senhor trouxe quando vereador relacionado a esse tipo de preocupação de braille, não foi? Foi, nossa, que lembrança, hein? Eu lembro, foi numa sessão que eu estava lá, eu lembro de alguma coisa. Vê agora aqui, ó, então, de relance. Tornava obrigatório alguns equipamentos públicos ter leitura em braille, inclusive em rodoviária. Com a nova reforma da rodoviária, é um dos requisitos que eu estou pedindo. Todos os prédios públicos... Mas isso é da época de vereador, né? De vereador. Então, agora vai ser feita uma nova acessibilidade Por exemplo, vai ser feita agora a nova revitalização da Tabelião Passarela. Nós vamos começar da rotatória sentido SP23. Não. Sentido Fórum ali. Ah, tá. Ao contrário. Centro. Então, nós vamos fazer a primeira etapa, acho que vai estar o Banco Itaú, com toda a acessibilidade, alargar as calçadas, acesso para cadeirante em todas as esquinas, as transposições de via com lombofaixa, o código de ética e conduta agora já é todo formalizado mediante o Ministério da Cidadania, que é totalmente inclusivo com o PCD, para a gente ter obrigatoriedade dos edifícios públicos, obras públicas, todas as edificações, tendo essa obrigatoriedade de criar essa acessibilidade. Nós precisamos nos adequar a essa nova realidade. Mariporã tem 6.242 pessoas com deficiência. 6 mil? Tem bastante. Cresceu bastante. E nós temos que ser inclusivos. Nós temos pelo menos 6% e 6,2% da população que precisa dessa atenção. É considerável. E isso é muito importante para nós, né? Temos ali a UBS Terra Preta, com o PA, está sendo transformado em hospital distrital em Terra Preta. Nós estamos na metade da obra já, junto com a revitalização, com a rodoviária. Temos ali a reforma, fazendo as canalizações das galerias, dos córregos em Terra Preta, porque nós, em pouco tempo, também vamos assinar um contrato da nova estação de esgoto lá, que é um trabalho junto com a Sabesp. E nós estamos fazendo a reforma total do telhado do Hospital Anjo Gabriel, que nós vamos fazer o Parque da Saúde. Previsão... Isso, eu até era uma das perguntas que eu ia fazer, já aproveitando. É o meu primeiro plano. E o Anjo Gabriel, né? Que o Anjo Gabriel toda vez vem ele em pauta. É o projeto de coração do mariporanense. E é o meu primeiro projeto, só que eu tenho muito cuidado com ele. Porque ano passado eu não podia abri-lo, porque nós gastamos 24 milhões de reais com Covid ano passado, só lá. Pra você ter uma ideia. Só lá. Pra você ter ideia, o HMM, o Hospital Nossa Senhora da Esteira, ele custa 18 milhões por ano. Lá, só com o Covid, custou 24. Pra você ter uma ideia. Nós estamos agora reformando o telhado, ele foi já construído uma vez, ele foi adaptado para ser AME, depois ele voltou, foi feita uma reforma, acho que 3 milhões, depois outra reforma, 2 milhões e meio, para adaptar para o hospital de campanha, mais 2 milhões e meio. Quando foram instalar o ar-condicionado, subiram no telhado e quebraram o telhado todo. Qual o problema? São 2.000 metros quadrados de telhado. É uma obra caríssima no telhado e nós estamos terminando lá, acho que mais 10 ou 15 dias termina lá o telhado. E já então lá AME não vai ser AME mais, é isso? Não é por AME quê? mais. Porque a nossa prioridade hoje é o seguinte, não é o... Eu já vou falar o porquê que a gente não tem a prioridade de AME agora. Não é que eu não quero, tá? Quem não dera. Esse é um projeto especificamente que nós temos. Lá. Ó. Porque nós precisamos de um hospital. Mariporã não tem um hospital próprio. Você já parou para pensar que o HMM, o Hospital Maternidade Mariporã, ele é um hospital filantrópico. Era das freiras lá em 1946 e faziam os partos e ficou até hoje. Faz as contas quantos anos são já.
Entendeu? Então, a gente encontra facilmente aí 76 anos aí, 78 anos, daquele mesmo prédio, que foi cemitério do lado, depois era a parte de cima, depois a garagem virou PA, o pronto-socorro, que é até hoje, e a gente melhorou toda a parte de gestão de humanas ali. Só que a estrutura ainda não é bonita, né? Então, por mais que eu tenha um bom atendimento como tem hoje lá, hoje são 4 médicos na porta. Você tem uma ideia. Então, lá dificilmente você passa mais que 15, 20 minutinhos para ser atendido hoje. Eu não sei, se alguém quiser contestar, não há problema nenhum. Às vezes pode acontecer de 2 médicos saírem para fazer remoção, é uma transferência para um hospital estadual, mas fica 2 na porta também. Pode demorar um pouco por causa de um horário de pico, mas a maioria das vezes tem sido muito rápido, atendimento muito humanizado, questão que eu sempre priorizei, esse carinho com o paciente como se fosse um familiar nosso. E a ideia nossa é levar todo esse aparato hoje de pronto atendimento e internação lá para o Anjo Gabriel. Já estamos finalizando o edital, o custo é mais elevado, claro, né? Porque você tem que contratar uma entidade para trabalhar lá, né? Dá tempo de fazer concurso público. O grande problema hoje do concurso público é que se você contrata o médico e ele fica doente, ele não tem culpa disso, você não consegue repor esse médico chamando outro. Você tem que chamar outro do concurso, ou você tem que chamar um outro médico que já está contratado. Isso não é fácil, né? Todo médico que quer trabalhar numa prefeitura. Hoje, já interessa mais, que com a aprovação do plano de carreira, são 24 milhões de reais a mais, que a gente tem um custo hoje, para você ter uma ideia, de quase 130 milhões de reais com o pagamento de funcionário ano na prefeitura de Mariporã. É um valor considerável. Então, está sendo mais atrativo, mais que dobrou o salário deles, né? Então, ficou mais atrativo. Mas, até então, você não consegue repor rápido. Então, você precisa ter a classe médica terceirizada. E faltou um, você já tem outro, porque a população tem tempo de analisar que essa problemática, essa burocracia pública. Então, seria alguma universidade ou ainda não? É tudo OS, organização social que presta serviço. Entendi. É tudo isso, não tem como... Possibilidade de uma universidade assumir, não, existe, mas ela tem que concorrer, né? Ah, sim. Tem que concorrer, eu não posso depender de voluntário, eu preciso exigir que haja médico, porque... É uma vida que está a qualidade do trabalho. Está no outro lado da ponta ali, precisa ter médico, né? Então, com relação... E aí tem o Quarteirão da Saúde, que é o quê? Você perguntou de AME, que é um centro de especialidades. Ali onde é o UBS Central, hoje aqui em Mariporã, junto com a Praça Tutti Frutti, nós vamos dobrar o tamanho do prédio, vamos revitalizar ele completamente e vamos fazer 2 pavimentos completos ali, com fisioterapia, com centro de diagnóstico, com consultórios médicos, exames, laboratório, farmácia, tudo salão, tudo que a gente puder fazer ali nos 2.200 metros daquele quarteirão nós vamos fazer. É um projeto magnífico, e a gente já está com previsão já do dinheiro chegar já e já terminar ele. No mais tardar no ano que vem. Isso que eu ia perguntar. Essa é uma obra grande. Essas finalizações, se existem... São obras A gente sabe que depende de muitas outras questões. Tem obras que são rápidas, mas não são tão confiáveis, né? São aquelas modulares, né? Eu não acho muito bonito, fica parecendo empresa, né? Como é um hospital, né? Um aparelho público de saúde, tem que ser bem luxuoso, com carinho para a nossa população e de qualidade para durar, né? Para ficar para outras gerações aí. Ninguém é de terno no cargo, né? Todo mundo só está para poder dar o melhor para a nossa população. Vai valer a pena esperar um pouquinho, né? Vai valer a pena. Então, com relação à saúde pública e mais a inauguração da UBS, Hortolândia, a ESF lá do... UBS, você sabe a diferença de UBS com o que a gente tinha? É importante dizer isso, por quê? Nós tínhamos 14 postinhos de saúde. UBS, nós só tínhamos o centro, aqui de Mariporã, e a Terra Preta. O que é o UBS? O UBS é um aparelho público, unidade básica de saúde, que tem farmácia todo dia com farmacêutico, enfermeiro todo dia, auxiliares, né, vacina, auxiliares de enfermagem e médico todo dia. O ESF, Estratégica de Saúde da Família, são aqueles de bairro, onde o agente comunitário vai ao bairro, visitar as famílias e marca um dia para que haja o atendimento médico e a orientação, e ele busca o medicamento em outro lugar, busca o exame em outro lugar, marca um dia para ter vacina. É um quebra-galho.
E nós estamos transformando esse monte de ESFs em UBSs. Ou seja, para ter médico pelo menos 20 horas semana, para ter enfermeiro todo dia e farmácia todo dia. Por quê? Porque a saúde, ela está na base, ela não está lá no hospital. O hospital é para emergência. As pessoas acostumaram a vir em Mariporã no hospital porque a base ainda precisava dessa atenção, de ter médico, ter remédio, ter agente todo dia, exame todo dia, facilitar isso. E nós estamos trabalhando nessa infraestrutura de base. Com por exemplo, a estruturação do ESF São Vicente, que não é UBS ainda, por quê? Porque precisa do cadastro do Ministério da Saúde. Quando o Ministério da Saúde autorizar, a gente transforma em UBS. Mas já tem atendimento 20 horas por semana, já tem agentes comunitários, já tem a farmacinha deles, o Hortolândia também. Temos... Qual é o mais que a gente já vai inaugurar? Já estamos trabalhando já do Pirucaia. Vitória. Estou tentando lembrar de todos aqui, mas a gente vai transformar quase todos assim. Então, isso para nós é muito importante. Vila Arnone, se não me engano, que já vamos inaugurar ele. Então, a gente vai trabalhar em todos desta maneira. Então, a questão da aparelhagem pública vai melhorar muito. Olha só que curioso. Às vezes, uma questão muito curiosa, que eu falei de medicamento, que nós tínhamos um gasto, a prefeitura tinha um gasto até 2020, outra gestão, né? Não é uma crítica, não, de mais ou menos 700, 800 mil, às vezes passava um pouquinho, em medicamento. Sem pandemia, certo? Porque na pandemia, os remédios de pressão, os remédios que são antitérmicos, né? Tipo de pirona, não vou fazer propaganda aqui. Eu não sou médico, não vou lembrar o princípio ativo de tudo. Mas, e principalmente aqueles que eram tipo analgésicos, que eram anestésicos, né? Esses sumiram, né? Porque as UTIs usavam tudo quanto é lugar. E eu vi até uma reportagem esses dias que as indústrias farmacêuticas, elas não querem mais fazer os remédios básicos, né? Eu esqueci, se eu não me engano, não vou errar aqui, se não é o de pirona, acho, que se eu não me engano, porque não tem compensado para eles. O valor, porque é tabelado pelo Ministério da Saúde, é tabelado. E mesmo o Ministério da Saúde usando a tabela teto do valor, não tem compensado para a indústria farmacêutica. E, então, isso é uma briga que nós temos que travar com o governo, que também os parlamentares precisam nos ajudar, porque eu comprei o triplo disso. Mas o problema, nós compramos remédios, às vezes, até de alto custo. Nós somos só tem 2 cidades no país que fornecem, por exemplo, aquela insulina, você lembra o nome, Vitória? É aquele aparelho medidor de glicemia automático, que tem criança que é muito pequenininha, ela não consegue furar o dedo o dia inteiro, a mãe não consegue. Então, até o Drauzio Varela fez uma reportagem parabenizando Mariporã por conta disso. E é um custo alto, mas a gente fornece para as crianças porque nada justifica o sofrimento dessas crianças e da família, né? Então, a gente tem feito muitas dessas ações, buscado isso, mas a indústria farmacêutica tem falhado. Ano passado, por exemplo, o Buscopan ficou em falta. O princípio ativo dele, que só tem na América Latina, é uma salina dele, não tinha no mercado nacional e começou a faltar muito. Por quê? Porque usava muito nas UTIs. Então, você não achava para comprar em prefeitura que comprava em grande quantidade. E a gente não pode comprar, muitas vezes, na prefeitura, sem que dê a baixa necessária. Você não pode comprar preventivo. Esse que é o problema. Você compra uma quantidade e tem aquela quantidade a seguir. Mas, em tese, nós temos nós temos a condição e tudo que é possível a gente tem feito na saúde pública da nossa cidade. Tá certo. Agradeço muito mesmo a Deus pelas oportunidades na saúde. Foi uma área que a população priorizou muito a minha candidatura. Foi a bola da vez foi também, a bola né? da vez, de tudo que aconteceu. Porque Mariporã nunca experimentou uma saúde decente e eu espero que mais tardar até
o mês de junho e o final do ano a gente possa experimentar os melhores aparelhos públicos da região, né? Não concorrendo com o Estado, lógico, né? Mas jamais. Mas isso só estamos falando de saúde, isso, quase uma hora. Então, o programa está correndo aqui. Eu até quero dar um recadinho, dar um tempinho também para o senhor tomar uma água. Dar um recadinho para quem está acompanhando no Facebook, pode ir mandando aí as suas perguntas, né, as suas colocações. Infelizmente, eu não vou conseguir atender. A Vitória... Ô, Vitória, você está tranquila, né? Então, a Vitória depois vai responder... E ela já faz isso o dia inteiro. Então, a Vitória depois vai responder todos vocês. E eu até prefiro não... ir para o Facebook, né, para ver as perguntas, prefeito, porque quando senta um político aqui numa cadeira, numa entrevista, num programa, tem duas questões, porque as pessoas ou tratam o político como inimigo, ou tratam ele como um superstar, né? Então vão ter as pessoas aqui elogiando que o senhor é o melhor prefeito, outros vão estar falando que não está acontecendo nada. Então depois a Vitória, ela se organiza aí e responde o pessoal. Até agora aqui tá muito interessante, né? Falamos bastante sobre saúde. E eu posso tocar aqui agora, né? A hora correu aqui. E agora eu quero fazer pegar um assunto, um ponto que talvez tenha tirado algumas noites de sono do prefeito, aí já aproveita e já emenda aqui, que é com relação ao transporte, né? Acho que o transporte tem sido o calcanhar de Aquiles, né? Um grande problema que a administração vem enfrentando, que parte da população, que uma grande parte da população de Mariporã depende desse transporte para ir para o trabalho, alguns para ir para a escola, e aí vai depender da necessidade de cada um. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o transporte público. Vamos lá. Bom, é importante todos saberem o que era o transporte público em Mariporã. É muito importante saberem por que esse assunto é tão delicado, que eu fiquei 15 meses sem dormir. Eu imagino. Até agora, o mandato inteiro, eu fiquei sem dormir por conta disso. Dava palpitação, eu tive até arritmia. Todo dia de manhã, durante o dia, uma postagem, um Facebook, alguma coisa, eu passava muito mal. Era prova disso. Eu trabalho em escola, muita gente diz, e o Aladim? O Aladim não resolve isso? Puxa vida, se vocês soubessem o que é o transporte público de Mariporã, realmente, vocês não iam estar querendo estar no meu lugar, mas não tem problema nenhum. Eu dizia isso na campanha, que o transporte público de Mariporã ia ter problemas sérios. Por quê? Vamos lá, entender primeiramente. Tamanho de Mariporã, geograficamente, maior do que Guarulhos. É a quarta maior cidade da região metropolitana. Nós temos 321 km quadrado de área. Pra você ter uma ideia, Guarulhos tem 318. É muito grande Mariporã. Vias não pavimentadas, 884 quilômetros. Você tem uma ideia. Isso eu estou falando só de terra. Nós temos hoje 21 linhas, nós usamos 34 veículos para que isso aconteça. Todos têm que entender que esse é um serviço que não é da prefeitura, né? A prefeitura ou concede, ou no caso, como agora, tem que alugar. E eu vou explicar o porquê que nós fomos obrigados a alugar. Por 41 anos, a empresa de transportes Mariporã vigorou no município. E como que ela sobressaía? O transporte público municipal, ele se paga em nenhum local desse país. Nenhum local desse país ele se paga. Raramente ele se paga. Raramente. Eu não conheço. Ainda mais o diesel, quase R$7, um ônibus que faz 1,5, 1 por litro aí. Não existe o que se paga, né? Então, primeira coisa, o transporte não se paga. Isso tem que se entender. Mesmo quando era ETM. Como que a ETM sobrevivia? Porque ela tinha a linha intermunicipal. É a mesma empresa. Uma coisa dava suporte à outra e um ajudava o outro. A linha intermunicipal. Franco, Pedra Branca, Terminal Tietê e o Direto, né? E o Princesa Isabel. Eles tinham uma movimentação muito grande mesmo antes da pandemia. Hoje já não está tão igual. E houve o corte com a linha intermunicipal, é EMTU, é o Estado que regula. A linha municipal é a prefeitura que regula, né? Dá concessão ou não. Chegou 10 anos de concessão, cortaram a concessão. Não renovaram. Aí colocaram outra empresa. Bonita, com ar-condicionado, bacana, período eleitoral. E eu dizia, olha, esses ônibus vão dar problema, eles não são preparados para a cidade. A cidade tem muita serra, precisa de muita força de motor e o custo disso é muito pesado.
E não deu outra. Quando começamos o mandato, chegou fevereiro, houve a busca e apreensão de todos os veículos da empresa que prestava serviço à época. E foi um baque para nós, porque a empresa não conseguiu se recompor, não conseguiu recuperar os ônibus. E aí, desde então, pandemia, fechamento de tudo, não tinha... A empresa estava com o emergencial, ela tinha ganhado uma concessão de 10 anos no dia 14 de dezembro de 2020, para 10 anos. Ou seja, 2020 até 2030, estaria aquela empresa que deu esse problema todo. E nós entramos, nós cancelamos a homologação disso, eles entraram na justiça 3 vezes e nós ganhamos 3 vezes. E a empresa ficou aí, nós tivemos que fazer intervenção, porque chegou a ponto da empresa não ter o combustível para pôr nos ônibus, para você ter uma ideia, porque não existia outro módulo de a gente ajudar, a gente não podia subsidiá-los, porque já existia um contrato vigente. E a gente estava brigando na justiça para que não homologasse isso, porque senão nós íamos ter que aturar isso. E nós brigamos por isso, aí teve outro chamamento, e em outra empresa que entrou, que não vou citar nome aqui, obrigado, mas ela tinha os ônibus, mas o ônibus até pouco tempo atrás prestava o serviço, tinha muito problema de defeito dos ônibus. E os ônibus quebravam demais. Não é qualquer ônibus que aguenta a cidade. A cidade tem muita serra, né? A cidade tem muito morro. E essa linha aí, essa última, que prestou serviço 6 meses, também nos fez sofrer muito. Por último, agora, houve um novo chamamento. Veio uma outra empresa, ganhou. E essa empresa, ela fez uma transição, porque não tinha ônibus para comprar. Só que como que é feito esse novo contrato? Ninguém queria vir. Veio mais de 20 empresas vieram aqui para oferecer, para participar, mas ninguém queria vir sob o modelo de concessão, ou seja, ela lucra o que ela arrecada. Ninguém queria vir, ninguém. Porque o custo de Mariporã era de 1.200.000, mas a pessoa arrecadava 700, 800. Quem vai ficar com prejuízo desse? Ninguém, absolutamente. Hoje, nós tivemos que fazer um novo modelo, diferente de qualquer outro lugar, que é o aluguel, o contrato do ônibus. Você contrata o ônibus para prestar o serviço no município, independente se vai ter passageiro ou não. Então, nós prestamos esse serviço. Então, o valor arrecadado descontado na parcela mensal. Hoje, o custo desses 30 ônibus que nós temos locado hoje, com 4 de reserva técnica, né, que formam 34, é de 1,5 milhão mês. Você tem ideia? A arrecadação, não chega continua? A 900. Não chega a 900 mil. Para você ter uma ideia. Então, é isso que a população não sabe. E aí, tem gente que aproveita dessa situação, tem gente que aproveita de tudo. Nós temos a média desse novo contrato, que os ônibus têm 4 anos. 4 anos, um ônibus coletivo é novo, praticamente, para quem entende. São Paulo tem ônibus com 10 anos de rodagem, tem ônibus com média de 5 anos de rodagem. Para você ter uma ideia, depende da linha, onde é... Porque não dá para exigir demais também do empresário, senão ele não vem, mesmo subsidiando. São Paulo subsidiava 2 bilhões de reais, para você ter uma ideia. E se nós não tivéssemos a economia que a gente tinha feito, não tínhamos dinheiro para pagar o ônibus, para você ter uma ideia, que é isso que vocês estão vendo aí agora. É muito difícil lidar com tudo isso. Nós estamos criando um novo modelo de concessão. E isso é o que vai acontecer em muito município. A gente sabe disso. Muito local aí está R$5, tentando reajustar para mais. A gente está lutando muito, segurando o valor da passagem, que a gente sabe o trabalhador de Mariporã como é. Mantivemos a integração, não tiramos a questão dos aposentados. Para você ter uma ideia, entre aqueles que não pagam, que são idosos, que vão para o médico, autista e tal, que vai ter, são 1.500 passageiros dia, dos 8.900 que nós temos. É um número considerável que a gente tem, né? Então, isso tudo é uma somatória. Então, agora, essa empresa já conseguiu trocar 90% dos ônibus, eles têm um prazo aí de uns 60 dias. Na verdade, são 180 dias, mas eles pediram 60 para fazer a substituição. Então, agora é um novo modelo, então, que está sendo... É um novo modelo, né? Por isso que concessão... tem dado certo. Por isso que tem dado certo. Entendi. As reclamações há 15 dias, graças a Deus, caíram quase por zero. Tem uma linha ainda que está dando problema, que é a linha mais rural, porque ela precisa de um ônibus diferente, que é o ônibus mid, ele não é nem o micro, nem o convencional, 44 lugares. É um ônibus médio, né, de acho que 30 e poucos lugares, para chegar nos locais de difícil acesso da nossa cidade.
esses ainda apresentam alguma dificuldade. Mas eu acredito que agora chegou um momento da nossa vitória, um momento de paz. Já foram trocados os ônibus da Terra Preta, os horários de pico tem a cada 15 minutos, eles estão operando do Terra Preta com 7 ônibus. Você tem horário nos horários de pico. E a Serra da Cantareira, que são 5, foram trocados também. A maioria deles já foram trocados. Hortolândia, Mato Dentro, que são as regiões de serra complicado mesmo. E falta trocar mesmo as áreas rurais ali, região de Capim Branco, Guavirituva, que é o que eu briguei hoje também. E aí, claro, quando você resolve o problema dos ônibus, graças a Deus, não quebrarem mais, vem outros problemas que são os horários para atender todos os trabalhadores, que é o que eu pretendo fazer um fórum para discutir isso. E aí tem outro problema, que essa empresa ela comporta-se de uma outra maneira, que ela preza pelo bom atendimento, o motorista falar bom dia para os passageiros, pela limpeza e higiene, é destaque isso mesmo, realmente. O ônibus está sempre com um pretinho na roda, vocês passarem ali, você vê a higiene dos ônibus, realmente é uma coisa fora de série. O atendimento são com GPS, tudo monitorado, eles sabem quanto ele está andando de velocidade. E aí surgiu também a questão da velocidade, porque a empresa preza pelo bom atendimento, e aí, como as outras empresas corriam muito, tinha essa reclamação que eles corriam muito, aí esse aqui anda devagar demais. Então, a gente está tentando ajustar para que, dentro da margem de segurança, para que possam atender, né? Tem algumas pessoas que estão chegando atrasado na escola, chegando atrasado na empresa, eu estou tentando ajustar pontualmente, todo mundo tem meu celular, e eu tenho tentado ajustar pessoalmente, e eu mesmo tento resolver esse problema, porque eu tenho mais esse feeling, tenho esse contato com cada passageiro. Muita gente fala, prefeito da Educação, da Saúde e da Segurança, historicamente, só se a gente for lá para 2013... Lá a história dos 20 centavos que implodiu o país virou uma guerra, né? Então o transporte, ele é complicado, né? E os prefeitos daquela época lá, eu lembro que não conseguiram mais fazer um trabalho em virtude daquilo. Black box, né? Isso, 2013 então, foi terrível para o transporte. É curioso isso aí, porque criaram política da educação, criaram com o Fundeb, criaram a política da saúde, com o SUS. Criaram política da assistência social, que é o SUAS. Mas do transporte do trabalhador não criaram política de subsídio. É incrível. E as empresas não conseguem se subsidiar. Pelo contrário, o diesel tem subido. Para quem não sabe, a gasolina é o preço que é porque ela subsidia o diesel. Porque o diesel... Perdão, acho que desliga esse bicho aqui. Eu assustei agora. O celular fala. Então, o custo de produção do diesel é bastante alto. Então, eles incorporam na gasolina isso para poder custear isso. E ainda o governo dá um gato que põe 30% de álcool no combustível, que fala que vai melhorar a atmosfera, que não sei o que, mas é nada, é para economizar combustível mesmo. Então... Esse é o grande dilema, uma política que a gente precisa criar do transporte público nosso país, não é só Mariporã. O transporte ele é um assunto bem delicado, né? Que envolve questões bem... Custo de 1,5 milhão mês, mas arrecada 890, 920. Pra você ter uma ideia. Para a gente ter o transporte que a gente tem hoje. Pra você ter uma ideia. Não é fácil, mas eu acredito que já melhorou 90% disso. Me dói muito ver um trabalhador acontecer, e não é questão de ônibus velho, né? Aconteceu ontem um ônibus 2019, furar um pneu, quebrar uma mola, mesmo andando só no asfalto, como Terra Preta, que eu vi. Acontece. É que realmente nós, depois da pandemia, as pessoas ficaram sensíveis com tudo que aconteceu. A gente tem que entender, as pessoas estão ganhando pouco, pagando muito altas as coisas, o salário mínimo não dá para nada. Então, nós precisamos realmente começar a criar uma cultura política para o trabalhador, sabe? O trabalhador, ele não pode ser substituído por máquinas, é por isso que eu prezo muito o incentivo fiscal para trazer indústrias, porque indústrias, elas prezam por produção, e a produção precisa de seres humanos para isso, né? Não é só logística, a logística é bacana, você arrecada e tudo bacana, mas não tem ser humano trabalhando ali. É logística, é um motorista, um ajudante e um cara para despachar. Não é produção. Então, nós ficamos felizes com o desenvolvimento que a gente teve esse ano, que está batendo já quase 300 empresas esse ano. A nossa arrecadação, a gente já
tem uma arrecadação bacana esse ano para os 2 primeiros meses. Eu não tenho contabilizado ainda março, mas os 2 primeiros meses foi uma bênção para nós. E nós desenvolvemos aí, do ano passado para cá, foram 977 empresas, mais 1.028 regularizadas. O Banco do Povo já estou 500 mil de empréstimos para os pequenininhos. É bom dizer que são esses... É o pessoal do hot dog, é a produçãozinha do não sei o quê, e tal. É a que faz cupcake, isso aí ajuda, né? A avaliação hoje, a contratação, a gente... pra você ter uma ideia, ano passado foi 6 mil e alguma coisa contratados. Claro que tem os demitidos também. Então, a gente tem uma contratação muito alta na região. O percentual foi o maior que teve de contratação. Não o número, mas o percentual. Então, para uma cidade que eu acredito que estava 50 anos atrasada e a gente começou a andar agora, graças a Deus, né, como a gente colocou 21 quilômetros de rede de esgoto na região central. O esgoto era jogado na galeria de água, de galeria de chuva, e caía no rio. Tanto é que você viu os trabalhos que a gente está sujando ali a Rua São Paulo, com as máquinas, com a postagem que eu fiz hoje, é porque desviaram, com a duplicação do feirão, desviaram ainda a água que tinha ali, que ia lá para o Córrego Mirim, do outro lado da rodovia, para o centro da cidade, alagava tudo e virava um caos. A gente teve que provar na justiça, teve que provar com um estudo de bacia, Sabesp, artérias, uma briga muito grande para fazer as obras que era obrigação deles, a gente está gastando para fazer isso. Mas eu não tenho tempo para esperar eles se conscientizarem, eu tenho que fazer essas obras. E eu estou fazendo hoje, começou a fazer a galeria para, se Deus quiser, acabar com o problema da enchente ali. Você vê que na rodoviária não alagou mais. E, então, nós limpamos a Aldic, a pretensão é canalizar, fazer uma nova avenida lá, e colocamos mais 2 bombas lá, fizemos a Sabesp colocar 2 bombas para drenar em dia de chuva. Então, a gente tem que começar a resolver velhos problemas. Não é limpar só a galeria, é resolver o problema. Acabar com isso. A gente precisa ter cara de cidade e virar a cidade de uma vez por todas. Ô, Fá, com relação ao horário... Então... Se deixar, a gente fica meia-noite aqui. Então, posso... Agora eu quero ficar bravo com o prefeito aqui, ó. Olha, a Vitória ali... Ficou agora olhando para mim assim, paralisou. Vou brigar agora com o prefeito. Prefeito, vamos falar sobre educação, prefeito? O senhor sabe que eu sou professor da rede estadual, né? Ah, que bacana. Mas não é da rede estadual que a gente vai falar, é da rede municipal. Vamos lá. Prefeito, com relação aos uniformes. Então, tô bravo com o senhor. Brincadeira, tá? Vamos lá. Não, sim, com certeza. O uniforme a gente fez, né? O ano passado a gente começou as aulas em agosto, então foi uma loucura. O uniforme já está contratado, aumentou o número de alunos, eram 8 mil, já está em 10 mil. E a pandemia foi causadora disso, né? Exatamente. Porque muitas pessoas saíram do particular e... Exatamente. Eu sei, esse assunto aí... 30% migrou. Isso. 30% migrou para o municipal, que, aliás... tem avançado muito na qualidade de ensino, na qualidade de merenda. Vamos aplicar agora também o café da manhã nas escolas, que não existia para as crianças da manhã. Vamos aplicar o Danone para as crianças, a merenda especial, ovo de Páscoa, vamos aplicar o brinquedo no Dia das Crianças e vamos aplicar um monte de coisa. Aplicamos também a valorização do professor, que foi o maior Fundeb do país, né? Os professores, foi... né? Eu até recheado. Até brinquei com o secretário estadual, o Rossieri, e eu falei, Rossieri, quanto vocês pagaram e tal? Eu falei, olha, não, foi tanto e tal. Eu falei, o nosso foi tanto, você pagou quanto? Não, que vocês foram maior. Eu pesquisei, o nosso foi o maior do país. Mérito dos nossos professores, eles mereciam, né? Então, nós fizemos aí a contratação no dia 20, assinamos a ata do 20 de janeiro, do uniforme escolar, eles têm a previsão de entregar agora. Logo agora, no primeira, segunda quinzena de abril, já vai entregar todo o uniforme escolar. Ficou lindo e vai entregar para todas as crianças, né? Não é toda a cidade que entrega, nós entregamos aqui o uniforme, fizemos a turminha da mata, né? Que é aqueles desenhos que estão nos ônibus, que a gente usa muito, que é um artista da cidade, que deu permissão para a gente usar, e a gente usa todos os animais da nossa fauna para as nossas crianças, que foi um espetáculo, e até a segunda quinzena desse mês a gente entrega o uniforme escolar para todas as crianças. É isso aí. Eu até quero parabenizar aqui os funcionários das escolas municipais. Eu tenho 2 filhos que estão nas escolas municipais nesse momento, então eu quero até parabenizar o trabalho que esses profissionais fazem, né? Não só os professores, mas todas as pessoas que trabalham nas escolas municipais. Aí um forte abraço a todos vocês aí. A gente vê...
posso ver de perto pelo desempenho e pela forma com que os meus filhos têm vontade de ir para a escola. Então, quer dizer que o serviço lá dos professores e dos funcionários estão sendo muito bem prestado. Parabéns a todos aí. Muito obrigado. A educação tem avançado. Quando você investe no professor, na qualidade da merenda, você investe no aluno, e claro, propriamente na educação, mas é um conjunto de coisas que para que ele possa ir bem na concentração, né, mental dele, para que nós possamos formar os melhores alunos. Esse é o nosso objetivo. É um conjunto de situações para que isso ocorra, né? E essa alta demanda das escolas particulares gerou esse pouco de atraso, porque aumentou 30% a nossa demanda, né? E tem que fazer todos de uma vez, né? Não podia fazer parcial. Então, foi por conta disso. Mas vai vir lindo o uniforme e tenho certeza que vai valer a pena todos os alunos aí. O senhor levantou uma bola aqui para mim no nosso papo e eu não posso deixar passar, né? Que até não estava na minha pauta, que envolve a questão de segurança, porque quando você fala de luminárias, de locais que estão escuros, isso acaba propiciando e aumentando ali até a criminalidade, né? Em volta disso, porque é um prato cheio para as pessoas que vão cometer algum tipo desse delito, né? Então, eu queria que o senhor explicasse como que funciona essa questão das luminárias, como está funcionando agora. Muito importante dizer. Primeiro, é importante dizer que uma luminária, ela é baseada num projeto feito por um engenheiro elétrico, aprovado, homologado pela Electro. Você tem que fazer a doação para a Electro, como era no passado, porque o poste que é instalado é na Electro, a Electro autoriza e você instala. É que há como que eu posso dizer, um acordo de cavalheiros entre as partes, né, os órgãos, e é instalado porque é benefício para a população, né? Tanto é que a Electro cobra por cada luminária, né? E é cobrado por testada, né, da fachada de casa de cada um. E isso é importante dizer o quê? Que Mariporã não tinha nenhum projeto de implantação assim, a não ser uma parte específica feita por particular. Pela parte da prefeitura não era feita. Aí nós contratamos um engenheiro elétrico, ele faz os projetos agora. A prefeitura tinha uma empresa que prestava serviço aqui, que ela foi punida. Por quê? Porque ela prestou alguns serviços e as luminárias não tinham sido declaradas. Nós perguntamos aonde. Não, por causa disso, isso aqui não convém eu falar aqui, porque envolveu algumas questões mais complicadas, mas foi tudo judicializado e a penalidade muito séria, mais de 100 mil reais para a empresa. E nós, inclusive a empresa está proibida de prestar serviço aqui por conta disso. Por quê? Não deu garantia das luminárias que instalou. Houve um número X de luminárias que foi instalada no passado e não foi dado garantia. Inclusive de péssima qualidade, a gente conseguiu contratar uma empresa, para dar 5 anos de garantia, né, do passado, a empresa. Aí contratamos uma empresa para fazer manutenção e implantação de luminárias LED. As que estavam no município eram de 80 watts, agora o que a gente instala é de 150 watts, com uma garantia que o prestador de serviço de troca e implantação por acaso, também o mesmo fabricante da luminária que ele instala, então é mais fácil dele garantir, mas ele pegou essas luminárias e a gente não conseguiu, que era para fazer o remanufaturamento dessa luminária, que era para custar R$80, está custando R$1.500, então não estou conseguindo remanufaturar essas luminárias que eu estou tendo que implantar. Olha o custo, a diferença, para você ter uma ideia, era para custar 80 a manutenção, hoje custam R$1.500. Por quê? Porque queimou com as chuvas de janeiro, são lâmpadas totalmente eletrônicas. Uma lâmpada LED é uma lâmpada eletrônica. Ela não é aquela branca eletrônica, mas que é a base de filamento, né, elétrico, ou a de vapor de sódio, que resiste chuva e tal, ela apaga, mas volta. Essa não. Se essa aí der umidade, ela queima. E juntou com a péssima qualidade que tinha sido instalado, queimou 1.500 de uma vez. E aí nós tivemos que dobrar, triplicar a equipe para poder atender. E graças a Deus, até o dia 15 agora, a gente zera toda a demanda. Porque eu não consegui ainda fazer implantação de rede nova devido à alta demanda. Era para ter colocado mais de 1.500 lâmpadas. Era para ter atendido 10% da necessidade do município. Mas eu estou tendo que repor essas luminárias que queimaram. Para você ter uma ideia,
do que está acontecendo. Os vereadores têm ciência disso, desde o ano passado a gente notificou, não teve jeito, a empresa não garantiu, e você não pode simplesmente contratar uma nova empresa, você tem que pedir a garantia, não teve jeito, judicializamos, punimos, e aí tivemos que iniciar um novo processo. A prefeitura não é instalar de dedo, não é na hora que eu quero, é do jeito que o Tribunal de Contas permite, a Justiça permite. Então, fizemos tudo certo para que a gente possa instalar. Nossa ideia é terminar essa demanda, que é mais ou menos de 15 a 20 mil luminares que restam na cidade de instalar. Estou buscando esse recurso, não sei quando eu vou conseguir, mas a nossa ideia é que isso se resolva o mais rápido possível. Mas a prioridade é fazer uma cidade inteligente, 100% sustentável, instalando todas as lâmpadas da cidade em LED e, aos pontos que não tem, criar novos projetos, né? Fazer instalação de postes, rede secundária, porque não é onde tem poste simplesmente, onde tem a rede secundária, que é a linha 220 volts, para que eu possa instalar uma luminária LED hoje. Entendi. Então, até já teríamos aqui 1 milhão de assuntos, de coisas para tratar, mas eu sei da demanda também, que não é brincadeira, né? Que o senhor tem, que tem outras questões que o senhor precisa resolver aí. Acredito que até o final da noite. Então, tem 2 questões que eu quero perguntar aqui para o senhor e depois o senhor fica à vontade para completar com alguma informação que o senhor deseja. Tem alguma questão nesse período que o senhor está como prefeito que o senhor olha, visualiza? O senhor tem uma experiência no Legislativo muito grande, teve, né, ali 8 anos, né, no Legislativo de experiência. Foi. O Executivo é diferente. Tem alguma questão que o senhor olha e fala, puxa vida, não é bem assim do jeito que eu pensava, isso aqui eu não vou conseguir resolver? Tem alguma questão sim, ou o senhor acha que não? O que eu visualizei eu vou conseguir cumprir aquilo? Olha, para ser sincero, eu sempre acompanhei muito o Executivo de perto. Eu trabalhei muito perto do prefeito em 2009 até 2012. Depois não trabalhei mais de perto, o outro prefeito não trabalhei tão de perto com ele. Depois eu trabalhei de longe com os outros 2, né, que eu já não tinha mais mandato. Mas eu sempre acompanhei de perto, com as dificuldades. Sempre fui uma pessoa muito compreensiva em tudo, né? Eu sempre queria entender o porquê das coisas, né? Mas, assim, o que mais me surpreende, na verdade, não foi nem... o que eu posso dizer? A gestão. A gestão, eu sempre me preparei para isso. Eu sou formado em Engenharia de Sistemas e Administração Pública. Estudei línguas, trabalhei no comércio, fui vereador, que é uma experiência que, se você não for, você nunca vai saber o que é. Não existe faculdade para você entender, porque as pessoas, às vezes, falam para você coisas ali que eles não falam na casa deles, com os parentes deles, no seu gabinete, como vereador. E aprendi muito nisso, me sensibilizei muito. Por isso que alguns temas de quando eu era vereador, por exemplo, regularização fundiária, eu carrego desde lá de trás, né? As teses que eu defendo hoje, como estando prefeito, que ninguém está, vem trago de trás. Então, tecnicamente, não me surpreendi. Não me surpreendi com a gestão. Para ser sincero, me surpreendi com algumas pessoas. A gente acha que alguns é assim, outros assado. Graças a Deus, a maioria a gente pôde confiar, a gente pôde contar, mas, assim, a gente se surpreende mais, para ser sincero com você, com aqueles que diziam ser apaixonados por Mariporã. Eu sou um apaixonado por Mariporã, sou um briguento, ciumento por Mariporã. Eu sou extremamente apaixonado por Mariporã, quero morrer nessa cidade. Com pessoas que, na verdade, assim, não do governo, tá? Que diziam a mesma coisa, mas na hora as pessoas olham mais a si mesmas, né? Isso é o que mais choca a gente. Mas não quer dizer que eu também não estava preparado. Tá. Assim, dentro da equipe do senhor, já é uma outra pergunta antes da última, tá vendo? A gente vai conversando aqui, o senhor já me deu uma outra pergunta. Dentro da equipe que o senhor tem pessoas que fazem críticas para o senhor, ou tem apenas pessoas que falam, isso, prefeito, vai lá? Não. Porque isso é um problema, hein? Graças a Deus, 90% ou mais de toda a administração pública, não só de equipe, mas falo todos os servidores. Eles têm meu contato, têm liberdade de falar comigo, e eu presto muita atenção quando eles trazem a crítica para nós, né?
presto muita atenção. E aquela menor crítica, olha, eu estava vindo e o ônibus estava atrasado. Olha, eu estava lá e tal pessoa me maltratou. Então, eu estava lá e tal pessoa não demorou para me atender e tal. Eu presto algumas atenções, né? Porque, assim, se eu tivesse no meu comércio, alguém falasse uma coisa assim, eu ia chamar atenção. Né? Por quê? Nós temos que prezar pela excelência no atendimento. Não é porque é público que eu vou dizer, é público, é assim mesmo. Não, eu conserto. Então, eu dou atenção para todo mundo. Então, isso aumenta a confiança das pessoas na gente. E as pessoas querem votar num amigo. As pessoas querem votar em alguém que seja como elas, né? Que tenha um discurso antes da eleição e depois também continue com esse mesmo discurso, que defenda elas como defendeu antes. Então, eu sempre falo para todos, né? Eu puxo a orelha deles, tem que me fala quando tiver alguma coisa errada, aqui. Porque aquela pessoa que está dentro, não, tô falando quem está dentro e consegue levar uma crítica, você entende aquilo como construtivo, é uma pessoa que você vai confiar. Sim, com certeza, né? E tem um ditado que diz que quem tem que puxar saco não precisa de inimigo. Exatamente. E então, na política é o que mais tem, né? Graças a Deus, 90% ou mais do governo, em tese, eles são assim com a gente. Eles trazem a informação, trazem o problema. Eu faço questão de falar nas reuniões para que eles sejam francos. Eu abro a palavra para todo mundo. Às vezes, eu termino mais cedo uma audiência para que eu abra a palavra para que eles tragam informação. Eu faço reunião todas as quintas-feiras com a população e é aberto para todo mundo ouvir. E quando tem um problema de ordem pública, né, coletiva, eu resolvo na hora para todo mundo ouvir também. Não é assim? Eu costumo ser desta maneira. Não esconder nada para ninguém. Se tem algum defeito a ser consertado na gestão, eu conserto ali na hora e justifico para a pessoa que não sou eu. É alguma coisa que a gente precisa consertar. Se tiver alguma coisa para pedir perdão, eu também verso. Eu acho que gestão, quem diz que é perfeito, já está sendo imperfeito. Tem acerto, tem erros. O que não pode haver numa gestão? Corrupção, roubo, nada. Eu sempre prezo a todos. Não levem lápis, não levem papel, não levem caneta, não levem uma sulfite para sua casa. Aprendam com o menor dos exemplos, porque você vai evitar o maior dos erros. Para que entendam que errado é errado e certo é certo. Corrupção é corrupção e honestidade é honestidade. Eu prezo muito isso, né? Então, nada eu levo dali da prefeitura, tudo que eu posso usar para mim é meu, não é nada do povo. Eu entendo que tudo é do povo, então eu tenho total respeito por isso. Certo. Agora a minha última pergunta, e depois se o senhor quiser completar alguma questão que o senhor colocou na pauta, né? Pergunta, prefeito, o senhor se arrependeu de ter sido candidato e vencido as eleições? Não me arrependi. Confesso a você que eu fico bastante cansado, porque eu acordo muito cedo, eu durmo muito pouco. E ainda com esse negócio que aconteceu, esses 15 meses de sofrimento com o transporte público, isso acabou com o meu sono, claro. Eu não tive quase um dia de paz com relação a isso. Mas esses últimos dias tenho ficado mais tranquilo, graças a Deus. Mas eu sabia das dificuldades, sabia de tudo isso. E, graças a Deus, o maior dos desafios, que é combater a corrupção, nós vencemos isso, né? Não permitimos, pelo menos o que a gente viu, ensinei para que todo mundo pudesse andar corretamente, saber que tudo é do povo, tomar cuidado em uma água do carro, um pneu do carro, sabe? Não forçar nunca nada, sabe? Quando você tiver... prestar atenção, desligar um computador na hora que você sai, só usa se estiver ligando, só liga um ar-condicionado se você tiver com muita gente, precisar usar, sabe? Cada centavo, cada minuto de energia da luz ligada é do povo. Se você tiver respeito pela população, Deus vai te honrar em tudo. E a gente sabia que ia ter muita dificuldade para consertar a saúde. O transporte, ninguém sabia que ia acontecer tudo aqui no transporte, só eu sabia. E eu falava isso, não falava isso na eleição, falava abertamente para todo mundo ouvir. A gente vai ter problema no transporte, eu conheço de transporte. Vai ter problema, essa cidade não se paga. A gente sabia da arrecadação, eu sabia da dificuldade. Eu sabia de tudo isso, mas eu sempre soube. Verdadeiramente não é ser religioso. Se eu andasse corretamente com Deus e com o povo, sempre dizendo a verdade, por mais que eu tivesse um problemão para resolver, se eu falar, eu estou com dificuldade aqui, ali, me ajuda, eu preciso, porque eu não sei tudo.
né? A gente não nasce aprendendo tudo. Eu fiz 2 faculdades, fui 2 vezes vereador, tive minhas conquistas pessoais, mas existe um grande ditado, né, que a gente usa, que até o homem às vezes ganha o mundo inteiro, né, mas se perder sua alma, perdeu tudo. E eu entendo que a nossa alma é o quê? É o respeito, a ética, a moral perante o povo. Volto a dizer, errar faz parte do jogo. Acertar é a bênção do jogo. O que não pode haver é roubo, corrupção, esse tipo de coisa. Isso não pode haver. Então, como, graças a Deus, consegui vencer essas partes difíceis, tem valido a pena. A gente não pode entender as dificuldades, né, que a gente vai ter, a pressa que eu tenho, né, de querer fazer as coisas, né, eu não suporto ver esgotos jogados a céu aberto, não suporto ver uma luminária queimada, um mato numa calçada, né, existem leis na cidade e não são cumpridas. A gente precisa criar um novo método de cultura. Nós éramos a pior cidade de exemplo em desmatamento, loteamento irregular, grilagem, parcelamento irregular de solo, loteamento clandestino. Era o pior da região metropolitana. A pior. Era uma vergonha. Hoje, quando eu escuto lá da Capitã Paola, que nós já temos convênio com a Polícia Militar Ambiental, que nós vamos já fazer uma celebração, um evento logo em breve, que já estamos um convênio com a Polícia Militar Ambiental, que hoje, no Alto Tietê, entre as 40 cidades da região metropolitana de São Paulo, nós somos o maior exemplo no estado. Isso me enche de orgulho. Ninguém sabe, nós temos 4 parques estaduais em Mariporã, 28 cachoeiras, a maior floresta urbana do mundo, 82% da cidade de Mariporã, excluindo-se Terra Preta, é de manancial. E nós estamos conseguindo conservar isso. E isso tem trazido muitas benesses. Nós temos mais 40 km de rede de esgoto assim implantados entre esse ano e o ano que vem em Mariporã. Estação de esgoto Terra Preta, com implantação de rede de esgoto em coleta. Até 2033 tem que zerar tudo isso, levar água em todo lugar. Então, o nosso sonho... Outro dia eu fui numa escola do município para conversar com as crianças, né? E eles me fizeram muita pergunta, e aí, no final, eu comecei a ouvi-los. E eu fiz o seguinte questionamento. Por isso que eu falo para você que eu não me arrependo. A resposta é não. Não me arrependo, eu estou extremamente feliz, estou realizado. É o sonho da minha vida poder transformar a cidade que eu amo. É o sonho da minha vida. E eu só estou conseguindo fazer o que eu estou fazendo, que não é pouco, e isso eu falo com agradecimento a Deus, porque Deus anda com a gente. E as crianças perguntaram muitas coisas. Elas perguntaram muitas coisas. E no final eu pedi para a professora perguntar se eu podia perguntar para eles o que eles queriam. E é muito engraçado, né? Dependendo da escola que você vai, cada uma tem a escola mais humilde, é um pensamento das crianças. Vai outra escola um pouquinho melhorzinha, assim, de questão financeira, a gente percebe um outro pensamento. Então, eu quero um McDonald's, eu quero um clube aquático, eu quero um cinema, eu quero um shopping, quero coisas assim, coisas da cidade grande, que é uma vontade que a nossa cidade tem, que a gente está caminhando para isso. Posso dizer, se Deus quiser, logo em breve a gente vai ter algumas notícias aí. E a gente começa a perceber. E eu perguntei para eles o que mais importava para eles, se era isso mesmo. Aí eu olhei para eles, eu olhei assim para o Pico do Olho d'Água. Vocês estão vendo aquela mata ali? E eu perguntei para eles o seguinte: quando vocês acordam em Mariporã, o que vocês escutam? Vocês veem um sol, não vê? Não é lindo? E vocês olham para a janela, o que vocês veem? Aí, incontestavelmente, olha, eu vejo árvores, eu vejo as flores. E quem acorda vocês? Aí a característica Mariporã são os pássaros. Os pássaros nos acordam. Falei, vocês estão vendo essa mata? Por que os pássaros moram aqui? Ah, por causa das árvores, eles moram lá. E esse clima gostoso, né? Friozinho, Mariporã, de manhãzinha, à noite, não é gostoso? É. Por quê? Por causa da nossa mata, nossa vegetação. Tudo isso não é lindo? É sim, tio. E tal. E tio não, eles me chamam de Aladim mesmo, né? E aí, e eu falei para eles, vocês têm quantos anos? A maioria deles tinham 9. Falei, daqui 30 anos, vocês vão ter a minha idade. Eu tenho 40 hoje, mas vocês vão ter 9, 10, né? Vocês vão ter 40 anos. Vocês acham que do jeito que estava a coisa, vocês vão ter essa mata quando vocês tiverem a minha idade? Vocês vão ter? Os rios limpinhos, os peixes, vocês vão ter? Foi unânime. Não. Foi o que você deve fazer para que isso tudo aconteça? Aí o pensamento mudou. Você estava lá, né?
Aí o pensamento mudou porque as pessoas começaram, as crianças de 9, 10 anos começaram a raciocinar. O que mais valia para eles? Se era o lanchinho, se era o cineminha, se era o passeio no shopping, não sei o quê, ou se era tudo isso que Deus fez aqui no Paraíso ao Pé da Serra. E aí entenderam a minha visão, entenderam tudo isso. E eu fico feliz demais quando eu vou lá, passo em frente a essa escolinha e eles ficam tudo mexendo comigo. Para mim é a alegria da minha vida, né? Porque a criança ela é reflexo da casa, né? Então a gente entende que aquilo que foi dito a eles foi de pensamento de concordância com o que os pais também ensinam, né? Aí teve até um pai que falou, pai, o Aladim fala muito de Deus, né? E tal, e tal. Aí o pai chegou dando risada da minha cara, brincando comigo e tal, e as crianças começam a brincar. Então, esse pensamento de como amar Mariporã, eu acho que a gente tem que trazer desde pequenos para eles, né? Ensinar o que verdadeiramente tem valor. E o que a gente tem que ensinar é que a gente tem que aprender ao que é de verdade valorizado em nossa cidade, o que o mundo inteiro não tem. Mas eles têm que aprender agora, antes que tudo se perca, para que a gente não aprenda com aqueles que não têm, com a região metropolitana, com São Paulo, que não tem mais nada disso. A 30 quilômetros daqui, e nós vivemos num paraíso, para que eles deem valor, para que eles sejam verdadeiros zeladores e cuidadores da nossa terra. Então, isso faz, responder a tua pergunta, faz valer a pena. Valeu a pena. Certo. Essas gerações que vão por vir vão cuidar de tudo, porque eu não vou ficar para sempre aqui, mas eles vão cuidar disso. E valeu a pena por conta disso. É isso aí. Então, recebemos aqui, nos estúdios da Rádio Movimento, dos seus 87,5 FM, o nosso prefeito, o Aladim. Mais uma vez agradecemos. Os microfones da rádio sempre estarão abertos. Muito obrigado. Para o senhor. E se tiver mais alguma consideração, alguma coisa que o senhor queira colocar, olha, fique à vontade. É porque tem um milhão de coisas, né? A gente preparou um monte de pauta, trouxe a revistinha, que era para falar só dos 3 primeiros meses. Eu demorei 1 hora falando de saúde pública. Sabe, se eu tivesse pego uma outra pasta aqui menor, mas a gente pegou... Eu só peguei uma página. Uma folhinha das 3 nem aqui, terminei ó. direito. Nem terminei. Eu nem falei de causa animal, não falei de nada. Mas o bom aqui, é que a vem conversa um dia que vocês quiserem, eu estou à disposição para aqui esclarecer. Para mim é o dia que o senhor prazer. puder, prefeito, a rádio está à disposição. Obrigado. O dia viu? que o senhor puder, só ligar aqui e estou indo. Não tem problema. O tema que a população quiser saber, seja uniforme, seja ônibus, seja melhorar os horários, a gente está aqui para isso, né? Eu sirvo o povo, não sirvo empresas, não sirvo pessoas, eu sirvo a população de Mariporã. Esse é o nosso maior prazer. O nosso sonho é poder sair de cabeça erguida dessa prefeitura e poder somar amigos em toda a Mariporã. Então, o tema que a população quiser, que eu venha aqui conversar, esclarecer, a gente debater. A gente não nasce sabendo de tudo, né? A gente não pegou uma prefeitura 100%, pegamos muita dificuldade, estamos levantando um caixa. Tem muitos temas de desenvolvimento que a gente tem feito para a nossa cidade. E desenvolver com sustentabilidade é o grande desafio. Desenvolver é fácil, mas com sustentabilidade é o grande X da questão. E é o que a gente tem feito, graças a Deus, com muita ênfase e muita vitória nessas conquistas, graças a Deus. Mas a gente tem diversos temas para debater, a política é uma coisa que está no meu sangue, e eu sou apaixonado por isso, para que a gente possa cada vez mais falar todos os temas. Eu estou à disposição da população e da rádio. Isso aí. Eu imagino como deve estar aí o Facebook, as perguntas, os comentários. Isso, a Vitória depois fica Tem bastante? Tem muita pergunta aí, aqui, gente... prefeito. E Que bom. até desculpa aí, Ale. Agradeço o prestígio da rádio. Tem bastante pergunta aqui. Tem uma galera que eu vou falar aqui porque é o meu bairro. E tem muita gente aqui questionando. O nosso secretário de Desenvolvimento já colocou aqui Aldo Tastino? que o Apolinário terá uma grande obra, mas eu também já me informei que não é na minha rua. Eu posso fazer aqui um pedido em nome de todos que estão pedindo aqui, que é da minha rua. Pode. Se o senhor puder ir tomar um café... É na estrada do Apolinário? Na estrada Bílio Barbosa do Prado. Se o senhor É puder Apolinário, tomar um né? café, a minha casa está à disposição, eu reúno o pessoal. A gente está vivendo ali dias caóticos, muito buraco, insegurança, lixo. A rua está um caos.
Então, se o senhor puder, vou sim, a minha casa está aberta para um café e eu reúno a população. Pode marcar lá que eu vou. Bom, muito obrigada. Até que você citou, o que acontece, Mariporã? A gente tem 884 quilômetros de ruas não pavimentadas, né? E essa é uma realidade que a gente tem que esperar, que quando chove, e ainda mais esses 90 dias do ano, choveu mais de 40. Então, e choveu muito forte. Mas eu prefiro ainda, como eu digo aí, enfrentar um problema desse, no caos realmente, em muitas ruas que ficam intransitáveis, porque nós moramos em uma região que, tecnicamente, as vias são rurais, por causa da chuva, do que passar o que Franco da Rocha, Morato, choveu, morreu pessoas, Angra, o que aconteceu. É melhor a gente resolver um problema desse do que resolver problemas que são irreversíveis como mortes, graças a Deus. Para que a gente possa ter, em breve, boas notícias que a gente vai anunciar lá, a pavimentação, ela vai ter na estrada do Apolinário, que a gente chama, mas em breve a gente vai anunciar isso, se Deus quiser. Tá num pacote de obras nosso aqui. É isso aí. Então, agradecemos aí a todos os ouvintes. O professor Francisco mandou um abraço para você. Chiquinho? Geografia? Geografia e História. Mandou um abração para você aqui. Então, lembra até hoje das aulas dele. Fica o registro aqui. É bravo, hein? Então, um forte abraço aí a todos vocês. Obrigado pela audiência. E não esqueçam de se inscrever no YouTube da Rádio Movimento Mariporã. Você que está acompanhando aqui essa live pelo Facebook, dá uma passadinha lá no YouTube da Rádio Movimento. Também inscreva-se lá no YouTube da rádio, tá bom? Muito obrigado, prefeito. Obrigado, viu, querido? Fica com Deus. Obrigado, Vitória. E boa sorte nas respostas aí. Tchau, Fá. Fica com Deus. Tchau. Até semana que vem. ZYW 778, Rádio Movimento FM 87.5, Mairiporã, São Paulo, Brasil. Mairiporanense. Chegou na sua região o Mercado da Tá. Um novo jeito de você realizar suas compras de supermercado. Um mercado na palma da sua mão, 100% online, com preços imbatíveis. E para você economizar ainda mais, aproveite os nossos cupons de desconto. Entrego no conforto da sua casa. Chama no Zap, nosso 11 98377 1273. Mercado da Tá. Aqui você compra economizando. Bateu aquela fome? Hunters Burger Premium. Vem experimentar o melhor hambúrguer da cidade. Quentinho e gostoso, preparado com muito amor. Atendemos na rua Laudemiro Ramos 487. Delivery no fone 9135874446. Hunters Burger Premium. Uma delícia. Na Confeitaria Coração de Açúcar, você encontra os melhores bolos e doces da região. Tudo é feito de forma artesanal, com muita qualidade, higiene, cuidado e carinho. Bolos de festas, docinhos, bolos caseiros, sobremesas e muito mais para adoçar todas as ocasiões. Faça sua encomenda pelo WhatsApp 11 99943 3899. Atendemos Mairiporã e região. Mairiporã e região. Ao precisar solicitar um motorista de aplicativo, chame Jefferson FD, seu motorista particular. Te levo para todos os lugares, sejam trajetos longos ou curtos, para aqueles compromissos agendados ou de última hora. Chame Jefferson FD. Segurança, pontualidade, conforto e qualidade em suas viagens. É comigo mesmo. Atendimento nota 10 e preço justo. Chame Jefferson FD no 11 94501 7675. BPL Contabilidade Digital. Desde 2008, focada em micro e pequenas empresas. A BPL Contabilidade Digital atende indústrias, comércios e serviços, prestando serviços contábeis, tributários, departamento de pessoal, societário e terceirização financeira. Com adequadas instalações, equipamentos e softwares de última geração, todos os serviços são executados 100% online, para que você, empresário, possa focar 100% no seu negócio. Informações pelo fone 11 44 19 41 56. Está começando mais um programa As Mais. Fique ligado! Agência de viagens, pois não? Alô, eu queria fazer uma reserva num voo para Nova York amanhã à noite. Nova York, ok, momentinho. O senhor prefere viajar pela Tudo Igual, pela Não Interessa ou pela Dá na Mesma? Bom, pode ser tudo igual, dá na mesma. Na verdade, não interessa. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie.
Não existem grandes empresas sem grandes marcas. WhatsApp Movimento 94197-4400. 94197-4400. 20h06. Movimento, a rádio oficial da cidade. Começa agora. Começa agora. As mais. Olá, pessoal. Prazer estar com vocês em mais um programa. Fique bem à vontade para curtir comigo as músicas maravilhosas que só o nosso programa tem para te oferecer. E o nosso programa começa agora, tá? Então, boa curtição para você. As mais. Chegamos à edição de terça-feira do programa As Mais.